Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra de Deus ao seu coração. Ela toma por base o texto tão conhecido de 2 Reis, o capítulo de número 5. Eu vou ler os versos de número 1 e 2, tomando por base talvez outros versículos desse mesmo texto para amparar aquilo que Deus colocou em meu coração para compartilhar com você. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria para a terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Olhando para este texto e para esta história, que é muitíssimo conhecida da maioria de nós e de todos aqueles que têm alguma familiaridade com o texto bíblico, nós podemos perceber que existem lições especiais que nós precisamos extrair daqui. Nós precisamos aprender com o agir de Deus. O agir de Deus não está bitolado ou cerceado pela nossa compreensão de seu agir. O trabalhar de Deus não é limitado pela nossa compreensão. Deus tem seu modo de agir. Há quem pense que não, mas na verdade Deus tem sua maneira peculiar de trabalhar a nosso favor e trabalhar em prol de seu plano que está pré-estabelecido para acontecer em toda a história da humanidade. Veja bem, neste contexto aqui, há quem pense que Deus age aleatoriamente, sem um plano ou sem um projeto. Se você olhar para o texto, às vezes você pode perceber e dizer, mas qual o propósito disso? Quando Israel é tomado pela Síria, no tempo de Ben-Hadad, o rei da Síria, você vai perceber que talvez alguém pudesse comentar, qual o propósito disso? Deus usar uma nação pagã para perseguir o seu povo, para prejudicar o seu povo. Será que há um plano nisso? Há um projeto nisso? E aí há quem pense que as coisas acontecem de forma aleatória, sem plano, sem projeto. Não, senhores. Deus está no controle de tudo. Como diz uma frase muito usada no inglês, God is in control. Deus está no controle. Ele está no controle da sua vida, da sua família e de todas as coisas. E nada que acontece é aleatório. Mas há quem pense que sim, equivocadamente, mas pensa. Há também quem pense que as coisas acontecem por acaso, sem objetivo. Não, Deus tem um objetivo. Deus tem um plano. Deus tem um projeto. Deus laborou na eternidade um projeto para a sua vida, para você, para o seu ministério, para a sua família, para a sua existência. Não acontece aleatoriamente, mas sim com um plano e um projeto de Deus. Também há quem pense que as circunstâncias adversas na vida são meras desgraças. Veja só, perceba que aquela menina é levada cativa lá para a Síria e de repente talvez alguém pudesse pensar ou talvez pudesse passar pela cabeça dela ou pelo dos seus familiares que aquilo era uma mera desgraça, quando na verdade em tudo aquilo havia um plano de Deus. Em toda aquela situação, Deus, estando no controle, estava convergindo as circunstâncias adversas para que estas levassem ao propósito que ele tinha, tanto com Israel quanto com a nação da Síria. E isso a gente percebe ao longo de todo o texto.
porque através dessa suposta desgraça, que o Senhor vai fazer com que Naamã, o comandante do exército da Síria, venha conhecer o Deus vivo e verdadeiro, e assim o fazendo, ele possa transmitir essa mensagem, este agir, este trabalhar de Deus lá num reino pagão. Na verdade, olhando para essa situação e esse texto, nós podemos compreender o seguinte: Deus está trabalhando em tudo isso. Deus está agindo em tudo isso. Deus está operando um milagre em tudo isso. Então nós temos que entender. Agora também, há quem pense que os problemas não estão relacionados às circunstâncias adversas da vida. Eles estão sim. E tem um detalhe sobre isso. O detalhe maior sobre isso, quando nós vemos o Naamã, o comandante do exército da Síria, sendo alcançado por aquela enfermidade, por aquela dificuldade, aquela necessidade, a lepra que toma conta de todo o seu corpo. E aí eu vou dizer que há quem pense que os problemas da vida respeitam a posição social. Não, este não, porque ele está numa posição de autoridade, ele está numa posição de destaque, seja esta eclesiástica ou secular. Alguém pensa que por estar numa posição privilegiada na sociedade, ele então dirimida a possibilidade de ele ser alcançado por uma enfermidade, por um problema, por uma crise, por uma decepção, por uma traição, e nada disso é verdade. Os problemas alcançam aqueles que estão em posição de destaque, assim como também alcançam aqueles que se consideram em não estando em uma posição de destaque. E aí, quando olhamos para isso, nós vemos o comandante numa posição de destaque com um problema gravíssimo de saúde que vai levá-lo fatidicamente à morte. Porque esse era o contexto. Imaginem naquele tempo, então, quando não havia nenhuma possibilidade de cura, e já ainda que não há hoje, e naquele tempo muito menos, veja só, mas em contrapartida, há também quem pense que é tão insignificante que não serve para nada. Veja só, aí você percebe o comandante tendo uma dificuldade muito grande. E a sua posição, e você percebe isso ao ler o texto, que quando ele vem conversar com o profeta, com o homem de Deus, ele está arrogante, dizendo: olha, mandou alguém para me atender, deveria ser o fulano, o rei, deveria vir me atender. Ficou furioso, ficou bravo, nervoso, porque achava que a sua posição delineava o atendimento específico que ele deveria ter. Já em contrapartida, nós temos uma menina escrava, banida da sociedade, banida da sua família, distante de tudo e de todos, que tem uma fé tão grande no seu Deus, tão linda e maravilhosa, que entende que não é insignificante. É pequena, está ali sem nenhuma posição, sem nenhum cargo, sem nenhuma função, mas ela entende que ela pode sim ser usada nas mãos de Deus. Então, ninguém é tão importante que não precise de Deus. Ninguém é tão insignificante que Deus não possa usar. Então, pense você sobre isso. Olhe para essa circunstância. Mas olhando ainda a seguir dentro do texto, quando você lê o versículo de número 4, você encontra dizendo: então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina da terra de Israel. Quando você olha para este versículo de número 4, você vai perceber que há quem pense que vendo para crer, ele vai receber alguma coisa. É o que o Naamã queria fazer. Naamã queria receber a bênção já de pronto, já de início, já do momento. Ele queria ver primeiro o milagre. E, na verdade, nós, pela fé, vamos antever o milagre, mas temos que crer primeiro, sem vermos o milagre. E aí, então, ao crermos, o milagre acontecerá em nossa vida. Há quem pense também que pode comprar a bênção de Deus. É o que Naamã fez. Naamã acha que pode adquirir, levou posses, levou riquezas para comprar a sua bênção.
Ora, senhoras e senhores, vivemos em um tempo fatídico, terrível, terribilíssimo acerca dessas questões. Muita gente pensa, e até muita gente importante, que se diz importante por aí, pensa que de alguma forma pode barganhar com Deus, pode comprar a bênção, pode adquirir por alguma troca, por algum valor, por algum propósito, fazendo alguma coisa, adquirir a sua bênção. Na verdade, a bênção está no patamar da gratuidade de Deus. É por meio da graça, do favor, da misericórdia de Deus que nós alcançamos as bênçãos. Elas não podem, categoricamente reafirmo, elas não podem ser adquiridas. Veja só, e aí quando o Naamã chega lá na terra, ele vai direto ao rei de Israel e pergunta para o rei de Israel e pede que o rei de Israel intervenha, faça alguma coisa, resolva aquela situação. E isso traz para nós que há quem pense que qualquer um pode fazer milagre, como se qualquer um mesmo fizesse milagre. Na verdade, os milagres acontecem pelo poder de Deus e muitas das vezes, na maioria delas, Deus usa vasos escolhidos por Ele, separados por Ele, consagrados a Ele, para efetivar o seu milagre na terra. Mas isso não destaca ninguém na posição de detentor dos milagres divinos. Ninguém pode se apresentar e arrogar e dizer: eu tenho um milagre para você. Eu não tenho nenhum milagre para você. Eu confio no Deus que tem todos os milagres que você precisa. Eu confio no Deus que pode alcançá-lo em sua misericórdia a qualquer instante. Então é essa a nossa posição. Nós devemos entender esse agir de Deus. Não é qualquer um que faz milagres, não é qualquer lugar que acontece milagre, mas na verdade em qualquer lugar, por intermédio de qualquer um, pode acontecer um milagre. Por quê? Porque ainda é Deus que faz milagres, ainda é a autoridade do nome do Senhor Jesus que opera milagres, ainda é embaixo da autoridade soberana do Senhor Jesus, por intermédio da unção do Espírito Santo, que os milagres acontecem. Então você deve confiar no Senhor. Olhando a seguir, para encerrarmos essa nossa breve reflexão, quando nós vemos o versículo 11, a gente percebe o que já dissemos anteriormente, a indignação de Naamã, porque há quem pense que é tão grande que pode impressionar até Deus. Se não, comigo é diferente. Deus tem um particular comigo. É comigo que Deus vai tratar diferente, diferenciado. Deus não faz acepção de pessoas. Eu não posso chegar diante do Senhor e me arrogar dizendo por ser pastor, ou por ser isso ou aquilo outro, exercer esta ou aquela função, que Deus tem que me atender ao momento que peço. Humildemente chego diante do Senhor e digo: Senhor, por tua misericórdia, como ministro do teu evangelho, representante do teu reino, Senhor, entra com providência nesta situação. Mesmo assim, ainda será o agir de Deus, ainda será o operar de Deus, ainda será o trabalhar de Deus que estará acontecendo, independente de mim. Apenas canal transmissor das bênçãos de Deus, apenas alguém que está diante do Senhor humildemente para ser usado por Ele como um vaso na presença dEle. Então não há como impressionar Deus. Eu não posso impressionar Deus. Não há nada em mim, o salmista já dizia isso, o profeta Isaías diz isso lá no seu texto, no versículo, no capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías, ele reconhece sua pequenez, fragilidade, fealdade de caráter e diz: Senhor, eu não sou ninguém, mas por tua graça tu podes usar. Então a gente olha para estes textos e percebe esta realidade. Há também quem pensa que Deus age pelos nossos métodos, e o Naamã diz: olha, lá na minha terra tem Albana e Farfar, os reis lá
excelentes. Nós, às vezes, queremos ditar para Deus a maneira como Ele deve agir. Senhor, se Tu fizeres desta forma. Às vezes nós damos conselhos para Deus. Claro que todos eles são paupérrimos, ínfimos, e às vezes até nos levam a uma arrogância diante do Senhor. Deus não precisa de conselho. Ele sabe como vai agir na sua vida. Ele sabe como vai trabalhar. Ele sabe o que é melhor para você. Talvez o melhor para você não é nem o que você está pedindo. O melhor para você é confiar no Senhor, esperar em Deus. Deus não age pelos seus métodos. Deus não age pelos meus métodos. Deus tem seus próprios métodos. Deus tem suas próprias maneiras. Deus tem seus próprios planos. Ainda digo que há quem pense que sem persistência vai conseguir alguma coisa na vida. O Naamã foi uma vez, mergulhou e já ia desistindo, ia embora, mergulha de novo, vai embora e fica nervoso e já quer sair, até que um dos seus conselheiros diz: não, fique aqui, meu senhor. Fique aqui que pode acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Então essa é a realidade. Sem persistência você não consegue nada. Tem gente que começa campanhas de oração, tem gente que projeta tanta coisa, fala de fazer tanta coisa, começa, inicia, mas não continua, não vai, não persiste, começa tudo, não termina nada. Sem persistência, nós não vamos alcançar milagre algum. O agir de Deus, Ele labora pelo seu poder, sim, mas Ele está pronto a atender-nos na nossa persistência. Ser persistente é demonstração de fé. Deixa eu terminar essa reflexão, que já estendi o horário além do que eu imaginava, mas deixa eu lhe dizer, há quem pense que Deus está interessado em dar sua glória aos homens. E aí, quando nós olhamos para Naamã, Naamã volta e diz para Eliseu: olha, está aqui todas essas riquezas, e tudo que eu trouxe de lá é para você, é seu presente. Querido, Deus não vai dar glória ao homem. Deus usa seus servos por sua misericórdia, por seu favor, por sua bondade. Quem sou eu para receber alguma benesse por ser usado por Deus em favor da vida de alguém? Quem sou eu para reivindicar algum presente, algum valor por Deus me usar para abençoar a vida de alguém? Isso é charlatanismo. Quando a bênção de Deus é trocada, ou alguém sendo por misericórdia usado por Deus, acha que pode ganhar com isso, lucrar com isso, se alguém faz isso, é charlatão. Não é pregador do Evangelho, não é alguém que está buscando servir a Deus, não é alguém que está humildemente na presença do Senhor, reconhecendo que não é nada. Se é usado por Deus, é por misericórdia. Quando eu olho para isso, a gente percebe exatamente, versículo 15 e 16 do texto aqui fala disso. E aí o Eliseu não aceita nada, aí tem toda aquela questão, o Geazi aceita, entra uma situação delicada, paga com uma situação muito delicada na sua vida, porque ele deseja receber alguma recompensa, nem sendo ele ter sido usado por Deus para realizar o milagre, mas a realidade é essa: Deus não dá a sua glória aos homens. Guarde isso, grave isso. Deus não dá sua glória aos homens. Se alguém for usado por Deus, ou se você for usado por Deus para abençoar a vida de alguém, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Somente a Ele a glória. Somente a Ele o louvor. De graça recebemos, de graça damos. Essa que é a verdade. E para encerrar a minha fala, nesta manhã abençoada, eu quero lhe dizer o seguinte: há quem pense que Deus perdeu o governo quando fez coisas absurdas aos nossos olhos. Veja só, a menina está cativa lá na Síria, o povo subjugado, o povo de Israel, e aí Deus traz um Ciro, comandante do exército, para virem ali em Israel, para ainda ser abençoado e retornar lá. E aí alguém diz: não entendi nada. Qual o propósito de Deus? Escute isso e eu encerro com essa fala. Quando você lê o versículo 17 e 18, você vai entender. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos, nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor.
Nisto perdoe o Senhor o teu servo. Quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor. E o que é que Naamã está pedindo aqui? Olha o plano de Deus. Aonde começa e onde termina o plano de Deus. Veja só, o Naamã pede terra para ajoelhar-se lá na casa do Deus pagão. O que Deus queria com toda essa história? Como Deus é lindo! Isso alegra o nosso coração, isso conforta o nosso coração. Sabe o que Deus queria? Deus queria um representante seu lá dentro do palácio da Síria. Ao lado de Ben-Hadad, o rei da Síria, estava um homem. Enquanto Ben-Hadad se ajoelhava para adorar um deus pagão, um deus que não podia fazer nada, Rimom, Naamã, ao lado dele, ajoelhava-se para adorar ao Senhor dos exércitos, o Deus vivo e verdadeiro. Veja que coisa linda, veja que coisa maravilhosa. Olha como é o agir de Deus, olha como é o plano de Deus. Perceba essa verdade. Deus às vezes pode estar usando você para abençoar alguém, e às vezes você na hora não entende o que está acontecendo por crises e dificuldades que esteja enfrentando, mas lá na frente você vai perceber qual era o objetivo e o plano de Deus. Deixa eu orar por você nesse momento. Vamos orar? Você pode nesse momento? Talvez você não possa, esteja no seu trabalho, e eu entendo plenamente, mas eleve seu pensamento, seu espírito diante do Senhor e diga: Senhor, eu preciso da tua ajuda para reconhecer que tu és soberano em tudo. Aconteça o que acontecer. Como disse meu grande amigo, pastor Darby, esta manhã em sua linha do Facebook, ele disse: Deus está no controle da sua vida. E eu respondi: God is in control. Deus está no controle de tudo. God is in control of my life. Deus está no controle da minha vida. Creia nisso. Vamos orar. Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, queremos Te louvar e Te agradecer por esta manhã gloriosa, linda e maravilhosa que Tu nos dás. Queremos bendizer o Teu nome, Senhor, porque Tu estás no controle de tudo. Tu estás no controle da nossa vida, Tu estás no controle da nossa família, do nosso ministério, estás no controle de nossa cidade, estado, nação, apesar de todas as crises que se apontam ao horizonte, mas Tu estás no controle de tudo. Senhor, continua abençoando a cada um dos Teus filhos. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a você e a sua família. Muito obrigado por destacar esses segundos, esses minutos, para estar me ouvindo nesta manhã. God is in control.